E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a nossa conversa é com a Andrea de Luca, ela é nutricionista. Ela tem atendimento especializado em obesidade e cirurgia bariátrica, docente do módulo de obesidade e cirurgia bariátrica de alguns cursos, pós-graduações, mestre em nutrição. Também está dentro da bariátrica metabólica e faz parte de uma grande equipe aqui do Rio de Janeiro, que é a equipe do Dr. Fernando Valente, que começou lá com o Dr. Paulo Ataíde há algum tempo atrás. A gente não pode pontuar o tempo, porque a gente acaba revelando a idade, não só minha quanto da convidada. Então ela é uma pessoa que vai nos agregar muito valor, muito conhecimento, e é muito legal que a gente consiga continuar falando sobre cirurgia bariátrica, que é um tema bem interessante e bem bacana para nós. Então a gente está aguardando ela chegar por aqui para a gente convidá-la e bater esse papo. A gente já recebeu inúmeras perguntas. Lembrando, como eu sempre faço, é muito importante que vocês façam as perguntas utilizando a caixinha da interrogação aqui embaixo, né? Aqui ao lado dos comentários. Lógico que os comentários são bem-vindos. E eu vou fixar aqui o tema da live para vocês terem ciência do que a gente está falando. Mas eu vou botar um tema só: suplementação de micronutrientes pós-bariátrica. Tema um pouco resumido. E aí é legal que quando as pessoas forem entrando, a gente consegue já saber sobre o que é a nossa live. Vamos ver se a nossa convidada está por aí. Ela ainda não entrou. Estamos aguardando ela. E aproveitando para atualizar vocês sobre os nossos afazeres do dia a dia, né, da Real. A gente observa uma melhora no movimento cirúrgico, não só o bariátrico, mas de outras especialidades, e a gente tem problema aqui. Voltei. Vamos colocando as perguntas aqui pra gente. Quando a nossa convidada chegar, a gente já começa perguntando. Eu já tenho mais de 10 perguntas aqui para ela. Foi bem bacana esse interferência do... Não, mas tudo bem, vamos lá. Tô aqui ainda, voltei. Tá abrindo... Deixa eu anotar aqui você ver. Não, beleza. Vamos aguardar aqui ela chegar. Teve alguns problemas aqui no meu celular. Vamos ver se eu consigo acertar eles. Tá entrando na fase de... Não, tudo bem. Vamos lá. Cadê ela, hein? Acho que vou mandar uma mensagem para ela. 8h04. Vamos ver aqui. Bom, nenhuma mensagem dela, tá tudo bem. Então vou voltar a falar sobre o que a Real tem feito aí no momento de Covid. A gente tem feito inúmeros treinamentos com a equipe, com a parceria de todos os nossos fornecedores. O videozinho aí atrás, ele mostra alguns deles. E a gente tem aproveitado o tempo ocioso, digamos assim, para se especializar ainda mais no que a gente faz, buscar novos fornecedores, novos parceiros, entender um pouco melhor a necessidade de mercado, né, a dor desse mercado da saúde aqui no Rio de Janeiro, fugindo um pouco da pandemia, no sentido de pensar como se ela não existisse, mas sempre lembrando que a gente tem que tomar os devidos cuidados e permanecer em casa quando possível, usar máscara,
A nossa convidada chegou. Vou chamá-la aqui e a gente vai começar esse bate-papo. Faz tempo que eu não encontro com ela e não a vejo, que eu sempre encontro. A gente se reencontrar, mesmo que um pouco distante, mas vai ser legal. Tá? Ela está conectando conosco. Oi, Andréia, Oi, tudo bem? querido, boa noite, tudo bom? Conseguimos. E aí? Tranquilo? Não, estava esperando só ajeitar aqui a conexão, estava um pouco ruim, mas aí melhorou, tava uma mexidinha que melhorou. Como Não, é que tá vocês estão? ótimo. Boa noite, pessoal, tudo bem? O pessoal tá aí com a gente, chegando com a gente e já botei o nosso tema aí como um aviso aí Uhum, direitinho, que é um tema uhum. super bacana. E já falei um Na pouquinho verdade, sobre a gente tinha... você. Já falou? Falei um Na verdade, pouquinho, a né? gente tem Só. várias coisas sobre nutrição e cirurgia que a gente poderia conversar, mas Sim. eu acho que suplementação, né, Antônia, é sempre um tema muito atual, porque pelo menos no consultório as pessoas nos perguntam muito sobre isso sempre, né? Sim. E não sobre a importância. Todo mundo sabe que é importante, todo mundo sabe que tem que tomar suplemento, que suplemento faz parte, mas as pessoas querem saber exatamente algumas coisas do tipo, quanto tempo eu tomo suplemento, suplemento é para a vida inteira, essa história de quem é operado tem que sempre usar alguma vitamina e mineral é verdade, não é? Isso faz Uhum. diferença? Não faz? É coisa da nutricionista, do cirurgião. Então, é legal a gente abordar isso, né, para as Sim, com pessoas certeza. entenderem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você pelo convite, Nada. Para por você dar essa não, a gente, né? oportunidade da gente participar. Para quem não sabe, eu conheço o Antônio há muito tempo, né? O Antônio, o pai do Antônio, a família em tudo, enfim. Sim. São Conhece a grandes Real um amigos, tempinho. além de parceiros de trabalho, Sim. né? Enfim. E eu estou aqui hoje, eu trabalho com um cirurgião que o Antônio já conhece, Fernando Valente é uma pessoa muito competente, muito querida. Sim, com certeza. E nós estamos juntos há 20 anos, eu e Fernando. Tem uma histórica anterior ao Paulo, né? Que tudo começou Sim. lá com o Paulo Taíde. Quem não conhece o Paulo, pessoal, que puder dar uma olhada, até em alguns eventos da sociedade tinha o prêmio, lembra, Antônio? O Paulo Uhum. Taíde, né? De Sim. vídeo lá para Utopia. E tem aluno meu entrando aí falando. Oi, querida. E aí o que acontece? Na verdade, a gente tem essa convivência com os cirurgiões, com as equipes, e eu acho que isso é que faz o aprendizado, né, Antônio? O trabalho em equipe, as coisas que a gente discute, que a gente aprende, a oportunidade que a gente tem também de estar com vocês trocando essa experiência e agregando aí para todo mundo, né? O que eu estava comentando até um Então, pouquinho antes de você entrar é que a gente troca muita experiência em congresso. A gente acaba se encontrando muito em congresso, então no isso, consultório, no dia a dia, corrida é bem difícil, né? Lógico que a gente encontra mais os cirurgiões, porque a gente sem dá aquele dúvida. suporte durante a cirurgia e tudo mais, mas vocês da equipe multidisciplinar é bem difícil a gente encontrar, então o Congresso de Cirurgia Bariátrica especificamente, o macro, né, que é o brasileiro, Uhum. ele nos auxilia muito nesse sentido, da gente lembrar de vocês, conhecer e conversar e ver que não é só a cirurgia em si, né? Existe um pré-cirúrgico, existe um pós-cirúrgico, e por isso que eu falei, vamos continuar conversando sobre bariátrica. Semana passada a gente falou sobre a cirurgia em si, com um dos cirurgiões, Uhum. e eu falei, não, a gente precisa comentar, as pessoas perguntaram muito na última semana sobre nutrição, sobre atividade Uhum. física e tudo mais. Então eu falei, vamos conversar com a Andréa. A Andréa, ela tem já uma expertise muito boa. Você hoje é professora, Isso. né? Conta um pouquinho sobre E você, assim, rapidinho, na vai. verdade, a cirurgia surgiu no momento da minha vida, eu estava terminando um mestrado, uma outra área, porque eu sempre Sim. dei aula, estava focada Aham. em saúde da mulher, e aí o Paulo me chamou, estava surgindo a cirurgia, para quem não sabe, a Sim. cirurgia teve assim aquele final da década de 90, né, 98, 99, foi quando foi o boom da cirurgia, e a gente meio preocupado, não o boom da cirurgia mundial, não, mas no Brasil foi quando começou, né? A gente ter Uhum. mais equipes, os cirurgiões realmente começando a operar. E eu também fiquei muito na dúvida, porque eu não sabia, ninguém sabia, né, Antônio? Naquela época era o É. improvável, assim, tipo, vamos experimentar, vamos ver se dá certo, der certo tudo bem, se não der tudo bem também. Então começou, ali foi uma grande curva de aprendizado, né? Final da década de 90, início dos anos 2000, foi onde Uhum. houve essa explosão aí da cirurgia e com muito sucesso. A gente também, nós tivemos algumas perdas, né? Toda a curva de aprendizado tem isso.
E hoje a cirurgia se consolidou e todos os cirurgiões, eu acho que são muito competentes, fazem um bom trabalho, né? Se especializam. O Fernando, pelo menos, é um médico que está sempre viajando, sempre se atualizando, envolvido com videolaparoscopia, com robótica. Então, eu acho que isso é muito importante, porque são ferramentas que os cirurgiões utilizam que melhoram muito, né, a eficiência da cirurgia, diminui risco para o paciente, é espetacular. E para a gente, enquanto equipe, Sim. pessoal, é muito bom. Por quê? Quando a gente trabalha com um cirurgião competente, quando a gente tem uma equipe bem engajada, isso facilita muito o nosso trabalho. Então, eu digo que a cirurgia em si, o ato, é o start de um processo que começou lá atrás, porque a cirurgia começa antes de você operar, na verdade, né? A cirurgia começa no seu preparo pré-cirúrgico, no seu entendimento da cirurgia, dos benefícios que você pode ter. A gente conversa muito sobre isso no pré-operatório. Eu brinco com os pacientes que às vezes eu me flagro assim na consulta falando coisa, Antônio. Aí eu falo assim, não, mas isso eu falei com você. Eles olham para mim muito sérios. E eu acredito que eles realmente estejam falando a verdade. Não, a senhora não falou isso para mim, não. Eu sei que eu falo porque eu sempre falo, né? Eu tenho que falar, faz parte. Você fala bem, é um e bastante, mas é isso aí. E aí eu digo assim, gente, vocês têm uma audição seletiva, né? Impressionante. Porque eles estão tão focados na cirurgia que, cara, a gente fala 1000 coisas para eles, assim, super importantes. Eles não absorvem aquilo. E aí, quando eu falo, eles ficam me olhando como se aquilo fosse uma novidade. Eu falei, gente, eu falei isso com vocês lá atrás, mas ninguém lembra. E é assim mesmo, porque eu acho que tem aquela expectativa da cirurgia, né? Dos tratamentos. Eu outro dia estava conversando com uma nutricionista, Antônio, até estava vendo Porta dos Fundos ainda há pouco, o pessoal discute muito a questão da gordofobia, né? Das críticas, o Conselho de Nutrição fica muito em cima disso. É claro, pessoal, que ninguém aqui faz uma apologia ao ser obeso, não é isso. A gente é contra a questão das críticas, né? Que não são pertinentes à obesidade, porque a obesidade é uma doença, ela precisa ser olhada e tratada como tal. Então, quando a gente fala da obesidade enquanto doença, a gente precisa tratá-la como doença crônica, entender os seus desdobramentos, porque hoje, na verdade, o que as pessoas falam muito é sobre obesidade com relação à parte estética, ao emagrecimento, né? A gente vê muitas discussões acerca disso. E não que não aconteça essa abordagem mais técnica, acontece. Mas eu sempre digo, a cirurgia é um procedimento como outro para o tratamento da obesidade. Hoje eu acho que um dos mais eficientes, porque a gente nota esses resultados nos nossos acompanhamentos. É o que eu digo sempre para os meus pacientes. Pode ser que daqui a alguns anos, né, Antônio, descubram aí uma pílula, um remédio maravilhoso, obesidade mais grave, e a gente não vai nem mais falar sobre isso, tudo bem. Mas hoje é o que funciona. Também acho que o tratamento clínico convencional tem o seu lugar. Quem não quiser operar, ok. Mas eu penso que quem quiser operar, ok também. Porque às vezes dá uma crítica, né, Antônio, muito dura com relação aos pacientes que optam pela cirurgia, como se fosse a primeira escolha, um processo mais simples, e não é. A cirurgia é extremamente complexa, ela requer do paciente o entendimento, o engajamento, que culmina aí com essa parte toda de acompanhamento a médio e longo prazo, com relação às questões que envolvem suplementos, a dieta e tudo mais, não é isso? Não, com certeza. E a gente é daquele tempo que existiam outras técnicas, né? Hoje são duas as principais técnicas da bariátrica, né? O bypass e o sleeve, mas lá no começo, até antes da cirurgia por vídeo, época de Paula Taide, Fernando também pegou, óbvio, existiam outras técnicas, né? Uma banda, balão, gasto ainda existe até hoje. Então, as coisas vão evoluindo. É que você acabou de falar. Daqui a pouco, de repente, a gente nem está falando sobre cirurgia bariátrica propriamente dita, redução de estômago, né? A gente nem sabe o que vai surgir por aí, mas é bem... hoje bem também, dentro da cirurgia, você vê que todo o congresso tem essas discussões das novas técnicas, né? Exatamente. Mini gastric bypass, a transposição jejum ileal, só que algumas não estão ainda bem sedimentadas aí junto às sociedades, não na sociedade, mas junto aos conselhos. Então, existem algumas questões em relação à liberação dessas técnicas, né? E por isso ainda
a gente prefere, até por uma questão ética, falar mais do sleeve bypass, porque Claro. são técnicas que realmente estão mais Claro. consolidadas nesse sentido. Mas o mini gastric bypass tem muitos trabalhos. No exterior tem muito, nos Estados Unidos eles já estão estudando, sei lá, há mais de 10 anos, 20 anos. Eu vi outro dia um e-book deles completo sobre tudo, acompanhamento de follow-up de muito tempo. Aqui é como a gente fala, vai ser a novidade, pode ser que mais lá fora já foi, né? É verdade, é verdade. Mas o que a gente decidiu hoje, pessoal, foi falar sobre suplemento. Não é isso? Mas antes de falar suplemento, doutora Andréia, eu queria só, antes da cirurgia, né? Porque o suplemento ele tem muito a ver com pós-cirúrgico, ou eu estou enganado? Porque até você brincou aí que o pessoal está ansioso pela cirurgia, o paciente está ali, esquece alguns detalhes que você comentou numa consulta. Eu acho que é legal você comentar quantas consultas são antes da cirurgia, mas uma coisa que acontece muito, tipo, quase que semanalmente, para não falar diariamente, é o paciente esquecer do momento jejum antes da cirurgia. Eu sei que o cirurgião ele está mais ativo, o anestesista nessa parte, mas eu tenho certeza que você comenta ali no preparatório. Então, vamos falar um pouquinho do preparatório, explica um pouquinho para a gente como é que funciona isso, se você tem que ficar 5 dias sem comer sólidos. Existem alguns mitos na história, por né? aí. Então, vamos lá. O que acontece, pessoal? Gente. Primeira coisa que eu acho legal a gente organizar as ideias. A cirurgia começa antes de você operar. Isso é o que eu digo para o meu paciente. Na primeira consulta, quando ele vem, eu falei, sua cirurgia começa agora. Olha, eu tenho até amigos de Nova York entrando, porque nós somos chique, Antônio. Meu amigo acabou de entrar. Nós estamos bem. Mas ele entende português, então tá tudo certo. Entende. E aí o que acontece? Não precisa mudar. Na verdade, a cirurgia começa quando você decide, né, pela cirurgia mesmo. Então, se eu decidir operar, o primeiro momento em que eu optei pela cirurgia, eu já começo com eles um trabalho. Então, eu digo assim, olha, esse é o seu marco zero. Aí eles ficam me olhando, meu marco zero, não entendi, doutora André. Sim, esse é o seu peso limite. Esse é o peso que a gente vai trabalhar daqui para baixo, porque todos os protocolos internacionais indicam a necessidade de uma orientação pré-operatória para perda de peso. Isso é importante para reduzir, principalmente, né, homens é mais frequente aquela questão da gordura intraabdominal, a questão da esteatose hepática. A obesidade, pessoal, ela é uma doença inflamatória. Ela é inflamatória porque ela libera determinadas substâncias que a gente chama de citocinas, que promovem no organismo uma série de alterações. Então, a gente precisa tratar vocês antes de operar para melhorar o ato operatório. Porque imagina, qual é a tendência das pessoas? Na verdade, alguns pacientes ainda têm naquele imaginário, vou comer tudo que eu puder antes de operar, porque eu quero me despedir. Esse é o pior cenário para a cirurgia, né? Os cirurgiões ficam enlouquecidos, porque às vezes você tem um timing, você que trabalha com isso, você sabe, você tem um timing entre o momento em que ele vai ao consultório, realização de exames, autorização, isso demora em média 2 a 3 meses. Então, o que nós fazemos? Nesse período que precede a autorização, nós fazemos o acompanhamento com a equipe, nutrição, psicologia, clínica médica, nosso consultório tem um clínico que é incrível, e a gente faz esse acompanhamento pré-operatório com eles, né? E a gente vai linkando as informações. Então, às vezes, eu faço 3 ou 4 consultas antes da cirurgia, muito direcionadas, dependendo do paciente, principalmente para os IMCs mais altos, para perda de peso. Aí tem paciente que fala assim, mas eu vou emagrecer, não vou poder operar. Não tem isso, porque na verdade você já tem muitas das vezes comorbidades que justificam a cirurgia. É lógico que na cirurgia metabólica, que é um pouquinho diferente, porque a gente tem a questão às vezes de IMCs mais baixos, que não condicionam tanto a questão da cirurgia para a obesidade, mas sim para uma resolutividade de diabetes, que é o que a gente trata, nem sempre
a gente precisa fazer uma dieta tão restritiva. Às vezes o paciente já vem, porque ele vem caminhado para o endócrino, já tem diabetes há mais de 10 anos, já faz medicação e essa medicação não tem uma boa resolutividade, então ele precisa operar. Às vezes eu realinho um pouco a dieta, mas normalmente são pacientes que têm um IMC aceitável, que a gente não precisa ter essa perda de peso maior no pré. Mas a grande maioria, IMCs acima de 40, 45, tem que eliminar peso, né? E a gente trabalha isso porque já é um processo, Antônio, de educação pré-operatório. Ele precisa entender. Eu trabalho muito a questão da gourmetização no sentido de paladar, né? Nós temos 5 paladares: doce, amargo, azedo e o umami, que é o quinto sabor, né? O salgado, o umami, o quinto sabor. E a gente, quando geralmente o paciente tem obesidade, eles têm um hábito já de comer grande quantidade, tendem a acrescentar muito açúcar nas refeições, muito sal, porque há uma necessidade, às vezes, dessa questão da palatabilidade, até porque utilizam muitos produtos industrializados, então isso mexe muito com o paladar. E muitos pacientes me referenciam, eu não sinto o gosto da comida. Então, às vezes, você já deve ter percebido, às vezes as pessoas nem provam a comida e já estão colocando, né, enfim, mais sal, mais açúcar, e nem experimentaram aquilo ali. Então, a gente trabalha no pré-operatório essa orientação para perda de peso. O Arruda, que é o psicólogo, ele trabalha muito na linha cognitivo-comportamental, que é o que mais funciona, assim, na nossa visão para obesidade, né? Que você fazer o paciente ter um entendimento e ele executando ações que cheguem naquele objetivo. Então, ele acaba trabalhando a questão das pequenas porções, do comer apreciativo, né? Eu trabalho muito mais, às vezes, no pré-operatório, Antônio, a parte qualitativa do que quantitativa. Não, eu acabo orientando em cima de uma anamnese que eu faço, eu já corrijo. Mas o meu foco é mais qualitativo no sentido de que, na medida em que eu vou conversando, ele vai melhorando a qualidade, eu posso aumentar a quantidade. Se ele fala, eu vou comer mais salada, eu vou comer mais legumes, eu vou comer menos arroz, isso automaticamente já entra num esquema bacana pra gente. Eu tive um paciente agora por causa da pandemia, né, que a gente ficou esse período sem operar, a gente está aguardando, né, vocês também esse compasso agora, provavelmente, agora final do mês, já todo mundo na expectativa. Cirurgias estão agendadas, pessoal, vamos ver se vai. Tem gente querendo operar, tem gente não querendo operar porque está com medo da Covid, não quer entrar no hospital, então tem essa dicotomia. E o que acontece? Quarentena ganha de peso, pessoal. Fato. Porque a gente fica mais em casa, quem vai operar está mais ansioso, já tem uma ansiedade, né, inerente à pandemia, né? Antes de acontecer a pandemia, pela cirurgia. Imagina agora, pandemia, cirurgia, expectativa, vai lá em cima. E aí eu fiz um trabalho legal. E até eu falo agora, aproveitando que o pessoal está aí, Antônio, como tem sido bacana os atendimentos online? Como tem agregado valor? Porque, na verdade, a gente sempre focou muito no presencial, pelos conselhos, consultas de retorno nós podíamos fazer, mas era muito pontual. Tipo, eu tenho um paciente que mudou do Rio, foi para São Paulo, outro... aí era muito assim. Mas hoje as pessoas estão com medo, né? Enfim, teve um período que estava proibido, a gente está começando a flexibilizar agora os atendimentos, mas eu tenho muitos pacientes que não queriam fazer consulta online, tinha uma resistência, preferiam a presencial, mas assim, outros gostaram, experimentaram, e aqueles mais resistentes fizeram e gostaram muito. Porque a gente cria uma interatividade maior, a gente cria um mecanismo de estar se falando mais, de estar revendo assuntos. E, por exemplo, um paciente meu perdeu 15 quilos antes da cirurgia. Que legal. 15 quilos. Era um IMC alto, né, pessoal? É lógico que a gente não está falando, esse percentual de perda é muito relativo e associado ao seu IMC pré-operatório. E a gente alinhou, como você falou, suplementos no pré, porque a obesidade não é sinônimo de que você não tenha nenhuma deficiência. Eu tenho muitos pacientes anêmicos, obesos anêmicos, às vezes tem mulheres que têm síndrome de ovário policístico, às vezes... oscilam ciclos anovulatórios com períodos de maior ciclo menstrual e perda sanguínea. Então, isso é um problema. Então, a gente tem muita anemia, carência de vitamina D. As pessoas com obesidade, algumas, às vezes, se expõem menos ao sol. E as fontes alimentares de vitamina D são mais restritas. Então, a gente precisa usar suplemento e ter essa exposição ao sol para que você tenha uma resposta melhor. E aí, a gente vê carência de ferro, carência de vitamina D, carência de B12, né, que é um carro-chefe importante. Então, até os protocolos internacionais indicam a perda de peso e a suplementação no pré.
Então, quanto mais tempo a gente tem para preparar o paciente para a cirurgia, e nesse período que varia de 2 a 3 meses, por conta de chegada ao consultório, realização de exame, né? A gente aproveita para fazer as consultas de pré, fazendo todo um trabalho de orientação, conscientização para a cirurgia, suplementação de vitaminas e minerais, ajustes de cardápio, né? Trabalha essa coisa da gourmetização no sentido do comer apreciativo, de estar presente no ato alimentar. E o que é legal, Antônio? Quando a gente começa a trabalhar essa dessensibilização dos alimentos, introduzindo um, trocando outros, o paladar já melhora. Ele fica mais apurado. Então, o paciente começa já a perceber coisas que ele não percebia. E ele falou, doutora André, eu nunca tinha percebido isso. Eu comia muito rápido, eu não usava determinado alimento. Então, isso já passa para a gente como uma ajuda muito grande para o pós-operatório, que ele vai precisar usar dessa ferramenta para as adaptações do pós. Então, para mim, isso é fundamental. Aí, sim, no período que antecede a cirurgia, a gente faz uma dieta mais restritiva e hipocalórica para aqueles que têm uma necessidade de perda de peso. Isso é calculado, pessoal, de acordo com a necessidade de cada um, com IMC pré-operatório, diferença de homens, mulheres, aquilo tudo. Dependendo do horário da cirurgia, você vai ter um tempo de jejum. Então, por exemplo, é claro, quem vai operar à tarde vai poder tomar o café da manhã, e aí entra em jejum depois disso. Quem vai operar de manhã já entra em jejum a partir da noite. Até tem um protocolo agora, que é o protocolo Acerto, que você já deve ter visto, que é um protocolo de pré-operatório, que ele não indica o jejum prolongado, né? Eles diminuem um pouco o espaçamento do jejum. É lógico que com isso você tem que ter refeições mais leves à noite. Então, eu geralmente, 72 horas anteriores à cirurgia, eu mudo a característica da dieta, não mudo consistência, característica. Aí na véspera, por exemplo, vai operar segunda. Sábado à noite eu já faço uma dieta mais frugal, mais leve. Sábado também. Aí já à tarde de domingo, por exemplo, já entro com uma dieta mais líquida para prepará-lo para a segunda, vamos supor. Isso é importante, né? Porque você já faz um ajuste gradativo. Agora, o timing do jejum, às vezes, é muito pelo que o anestesista vai ditar. Então, a gente conversa, eu sempre peço para alinhar com eles, né? E se tiver alguma dúvida, aí fala comigo, os anestesistas também conversam, para a gente poder ter isso bem amarrado. Então, no pré, esse é o nosso protocolo, né? Pelo menos 3 ou 4 consultas, às vezes, não dá tempo. Porque tem doentes que vêm de outras equipes preparadas para operar, sabe? Aquela coisa de eu operar com fulano, mudei de ideia, ouvi falar, gostei mais, vou ficar aqui. Mudou de plano. Aí já vem pronto. E aí, às vezes, não dá tempo para a gente fazer muita coisa. Às vezes eu tenho um mês, porque ele já vai operar. Então, mesmo assim, aí o número de consultas é menor, porque a gente já está com uma autorização na mão. Mas normalmente a gente tem esse período de 2 meses aí para preparo, que é bem bacana. Dá para fazer muita coisa assim. Como eu disse, esse paciente agora já teve uma preparação prévia à cirurgia. Que vitaminas eu indico? Apareceu aqui. Tá. A Vanessa perguntou se se a senhora indica alguma vitamina antes da cirurgia. Gente, não vou dar nome comercial, tá bom? Por questões que não vale a pena. Mas falar usa. Então, assim, até para não ter desdobramentos para mim por causa do conselho. Então, prefiro não. Então, eu vou dizer no geral. Eu indico geralmente vitamina D. Sempre para as mulheres, às vezes, há uma necessidade da reposição de ferro. Para os homens, menos. Porque os homens, pessoal, geralmente têm esteatose hepática mais acentuada do que as mulheres. E eles cursam até com acúmulo de ferro no fígado. Que a gente nota por um exame, um marcador que é ferritina, Antônio. Então, os homens têm hiperferritinemia. Às vezes, até nos suplementos para os homens, eu evito colocar o ferro. Porque o ferro gera uma inflamação hepática. E aí, com a perda de peso, essa esteatose vai reduzindo, a ferritina vai diminuindo. Mas, para você ter uma ideia, a ferritina, ela seria um estoque de ferro no nosso organismo. Então, ela tem uma margem de variação que vai assim, de 20 a 300. Um exemplo. Cara, 20 a 300, bastante. Uma janela enorme. Então, fica uma coisa meio surreal, né? E aí, o que acontece? A gente precisa ter uma né? E aí, o que eu faço? Eu considero como uma média razoável para as meninas 50, porque mulher menstrua, gente. A gente tem mais perdas, né? Ao longo do período. E os homens eu nem coloco muito. Quando está muito alto,
Eu nem considero isso, entendeu? Eu faço nem considero colocar ferro nenhum. Às vezes, até quando eu tenho níveis mais baixos de ferro, eu considero, às vezes, a reposição de cobre, que é um cofator que ajuda, às vezes, quando tem anemia, mas para os homens a gente tem esse desdobramento. Então, vamos lá. Vitamina D, ferro, dependendo da situação homem e mulher, porque tem essas questões inflamatórias que a gente precisa discutir. Antônio, eu já tive homens com reserva de ferritina de 1000. Nossa. E 300 seria o limite, né? Sim, vamos botar assim, 1000. Significa Nossa. que o fígado está altamente... Não é bom isso. Às vezes você fala, olha que bom, meu filho, porque eles olham os valores normais, né? Nossa, tô super cheio de ferro. Eu falei, não, amor, você não tá bem, seu fígado tá bem inflamado. Então, isso não é legal. Minério. Não é legal, isso não é uma fonte boa para você. E o que acontece? Na verdade, a gente precisa corrigir isso, e é interessante, Antônio, que no período assim, do 0 da cirurgia até 6 meses, quando o fígado vai diminuindo, a esteatose também, a ferritina diminui, ainda bem. E aí, por isso, a ferritina não é um bom indicador para anemia, que normalmente a ferritina, como ela reflete estoque de ferro nas mulheres, por exemplo, níveis baixos de ferritina estão associados a mais anemia, sim. Mas dependendo da situação hepática, das condições, isso pode não ser uma coisa legal. Então, a gente tem outros marcadores, como ferro sérico, transferrina, capacidade total de ligação de ferro. Então, tem outros marcadores. Então, ferro eu avalio, vitamina D eu avalio, B12 eu avalio. Cálcio eu avalio quando eu tenho alterações de PTH, que é o paratormônio, que tem a ver também essa relação de pacientes, às vezes, ou que tem baixa ingestão de cálcio, ou mulheres que já entraram na menopausa e não fizeram reposição. Então, a gente precisa também rever a suplementação de cálcio em alguns pacientes especificamente. Vitaminas do complexo B, ácido fólico, vitamina A, são mais contundentes da gente colocar no pós, porque no pré, se você colocar alimentação equilibrada, você consegue a maior parte dessas vitaminas pela dieta. Sim. Então, não há necessidade de uma suplementação específica. Dá para você recompor bem, equilibrando ali os micronutrientes na alimentação, fazendo um alinhamento do cardápio bacana, você consegue, né? Eu acho que esses são os principais que a gente poderia citar para pré-operatório. Aí respondi a pergunta dela, tá? Sim, obrigado. O pessoal que for tendo mais perguntas, ajuda a gente e coloca nessa ferramenta aqui da interrogação. Sandro, meu essa amigo, caixinha Sandro aqui é muito legal. Meu querido amigo entrou. Sandro Teres, Nunca entrou numa live minha, Sandro tá aqui. Viu? Tá te dando uma força. Ele é um querido. Vamos falar então um pouquinho do nosso tema principal? Micronutrientes no pós. Aí o que acontece? Quando você faz uma revisão, né, de artigos no tema bariátrica, que tem vários, né? Sempre todos os guidelines, saiu uma revisão agora, eu até botei no meu Instagram, que é um guideline de 2019, publicado agora em 2020, da sociedade, né, da Sociedade Americana, American Society of Bariatric Surgery, que é quase uma bíblia para todo mundo que trabalha com a bariátrica, né, todo mundo lê por aquilo ali. E a ACE, né, a ACCE, que a gente também lê sempre. Então, eles têm esses guidelines que a gente sempre busca uma atualização para poder nos nortear. Claro, tem outros artigos, mas enfim. O que a gente fala sempre, não mudou muito ao longo desse período, é que sim, pessoal, a suplementação ela é necessária e é importante, primeiro ponto, independente da técnica. Eu fiz sleeve, não tem desabsorção, então eu não preciso. Precisa. Mas o bypass tem desabsorção, tem menos assimilação, eu preciso. Precisa mais. Por que no sleeve você precisa? Porque você vai ter uma redução do estômago, você vai ter uma menor produção de enzimas, isso interfere na absorção desses micronutrientes, você tem uma baixa ingestão, então você não consegue atingir a média diária, né, o mínimo recomendável para aquela situação. E aí, para suplementação, para quem é da área de nutrição que esteja assistindo, a gente utiliza as ULs, que são os limites máximos que nos são permitidos para prescrição, permitidos por prescrição. Eu não posso ultrapassar o L, porque senão eu estou usando dose de medicamento e aí isso é prescrição médica. Também existem algumas vitaminas que eu estou lendo aqui uma pergunta, daqui a pouco eu respondo, amor, da queda de cabelo. Queda de cabelo é o máximo na cirurgia. Já tem umas queda três ali. De cabelo, a gente pode fazer uma live só sobre isso. Coloca mas, enfim, na interrogação, ajuda a gente. Na verdade, quando a gente fala dessas recomendações,
Independente da técnica, você tem que suplementar. É lógico, Antônio, que eu digo assim, pessoal, o primeiro ano, eu falo sempre sobre isso, é um ano que define a cirurgia, né? É o ano sabático da cirurgia bariátrica. O que você vai fazer, que vai dar certo, que vai ser positivo para você, vai se desdobrar no primeiro ano. Certo. Então, o paciente que ele se engaja na cirurgia, que ele tem a percepção, que ele faz as mudanças, que ele traça uma meta de acompanhamento sistematizada com a equipe, ele dificilmente vai ter problemas com recidiva de peso. Porque qual é a grande máxima da cirurgia, Antônio? Recidiva de peso. Não é? Recidiva de peso. É isso. Então, cara, toda hora é isso. E as pessoas têm muito medo. Até alguns falam, eu não vou operar porque eu tenho medo de reengordar. E aí eu não posso. Então, assim, recidiva de peso é algo que realmente faz o paciente recuar ou avançar nesse processo. Então, pessoal, operou não é para ter recidiva de peso. A recidiva de peso está associada ao mau posicionamento frente à cirurgia. Por N razões, a gente precisa entender que a obesidade é uma doença crônica. Como doença crônica, ela tem desdobramentos endócrinos, metabólicos, genéticos, né? A gente tem mutações genéticas que levam a maior predisposição à obesidade. Então, isso também é um dado que a gente tem que considerar nessa abordagem. E, enfim, se a cirurgia fosse a solução para a obesidade, numa maneira geral, de cura, obesidade não tem cura, gente. Obesidade é uma doença que precisa ser acompanhada, só isso, ponto. Se a cirurgia levasse a gente, Antônia, a comer o que quisesse, não engordasse, nunca mais eu ia operar, Antônia, amanhã. Até eu. Qual é o sonho do ser humano, Antônia? É você ficar lindo, né, pro resto da sua vida, né, longevidade, e comer com essa gente e operar. Não é isso. Se descobrir esse mistério aí, eu tô junto. Não é isso, a gente opera. Eu combino com você, com o Fernando, tá tudo resolvido na nossa vida. Mas não é isso. Na verdade, você precisa de um posicionamento frente à cirurgia. Você precisa, a cirurgia, na verdade, ela te dá um start para você mudar coisas que você antes não conseguia. Mas ela tem nuances e desdobramentos em função disso. A carência de micronutrientes acontece, como no sleeve e no bypass, mais porque o bypass você tem a derivação intestinal, você tem a desabsorção. O sleeve acontece dumping, mas o bypass pode acontecer mais dumping, exatamente por essa questão da derivação gastrointestinal, jejunal. Então, isso traz maiores dificuldades de adaptação. Às vezes, o paciente come menos, ele pode ter episódio de diarreia por desabsorção. Então, nas duas técnicas, a gente precisa utilizar aquelas mesmas vitaminas que nós citamos. Vamos às principais. Ferro, sendo que nos homens o ferro, eu faço parênteses na questão da hiperferritinemia em função da esteatose, que eventualmente nos homens eu não trato a reposição de ferro, exceto se eu verificar algum tipo de carência. Às vezes eu recomponho com ácido fólico, com cobre. O cobre tem muita relação com anemia também. Vitaminas do complexo B também. Porque às vezes tem paciente que fala assim, eu tô tomando ferro, não melhora a minha anemia. Às vezes o problema não é só o ferro. Você tem outros micronutrientes que estão envolvidos nesse processo, né? Então, vamos lá. A gente pensaria em cálcio e vitamina D, que é a dupla dinâmica. Os dois estão ali bem juntinhos. Isso é importante, porque às vezes a maioria dos pacientes já não tinha o hábito de consumir fontes que sejam fontes de cálcio, né? Não que a gente não tenha o cálcio vegetal, a gente tem, mas a gente tem a questão da biodisponibilidade, da utilização. Então, não é às vezes suficiente somente pela dieta para você conseguir atingir aquela meta que a gente precisa. Então, às vezes, você precisa de 2 a 3 copos de leite, mais 2 fatias de queijo, e o paciente não consome isso. Então, fica bem complicado, dá uma média de 1.500 a 2.000 miligramas de cálcio. Então, isso a gente precisa acertar de acordo com a situação. Normalmente, o cálcio no pós-operatório, na maioria dos casos, eu consigo alimentação e um suplemento que a sociedade fala entre 1.200 e 1.500, né? As sociedades que eu digo internacionais. Às vezes eu coloco um suplemento à noite de 500 miligramas e é o suficiente para fechar a minha cota de cálcio. Vitamina D, eu coloco à parte, a dose é de 2.000 a 3.000 IS dia, dependendo da situação. E aí o que acontece? Vem o desdobramento, pessoal. Você pode ir pendurando isso nos guarda-chuvinhas, colocando cálcio e vitamina D.
eu posso colocar o ferro à parte, eu coloco a B12. A B12, geralmente, a apresentação é sublingual, que é a melhor forma de absorção, e é mais a metilcobalamina. A cianocobalamina não é uma forma que é bem absorvida. Aí o paciente vai lá na internet, né? Ah, esse aqui é baratinho, maravilhoso. Falei, querido, não adianta, não lhe serve. Tem uma marca, então, que todo mundo vai saber. Não sei se você já viu ontem, depois eu te falo nos bastidores. Essa marca me causa um certo problema, porque assim, o paciente precisa entender que assim, cálcio, vitamina D, B12, ácido fólico, ferro, cobre, são nutrientes que a gente precisa recompor. Vitamina A, acontecem carências, mas normalmente a gente consegue suprir bem com multivitamínico. Eu não preciso suplementar a parte vitamina A, vitamina E, vitamina K, eu não preciso. Normalmente o multivitamínico me atende nesse quesito. Principalmente, aí vem um desdobramento que eu queria fazer com vocês, pessoal. O multivitamínico que é desenhado para o paciente bariátrico. Nós temos no mercado, eu tenho 3 assim, que eu indico mais. Tem um que eu acho muito bom pela questão da formulação. A gente analisa a formulação, a biodisponibilidade dos nutrientes. A minha amiga ali, Juju, a Priscila também entrou. Tem tanta amiga, gente. Um beijo para todas vocês, meninas. A biodisponibilidade dos nutrientes, a questão de como eles estão dispostos em quantidade, porque existe, Antônio, uma relação ideal, por exemplo, de ferro e zinco e selênio naquela formulação. A forma de apresentação é diferente. Então, não é qualquer multivitamínico. Eu vou comprar um multivitamínico, que é multivitamínico. Para eles, tudo é multivitamínico. Mas até mesmo para o sleeve, eu preciso ter essa percepção. E aí vem, você pode usar um multivitamínico para bariátrica. E tem algumas situações, Antônia, às vezes assim, homens, às vezes eu utilizo um determinado multivitamínico para bariátrica, que eu gosto muito, e que 3 cápsulas por dia atinge a recomendação de tudo que é necessário, e que eu não preciso colocar a parte, por exemplo, vitamina D, eu não preciso colocar a parte vitamina B12, porque ele se encaixa bem, e para alguns pacientes funciona bem, principalmente no sleeve. Funciona bem. No início, não. Eu digo que nos primeiros 6 meses você vai botar os guarda-chuvas pendurados. Vou fazer B12, vou fazer vitamina D. É um jogo, né? Você vai alinhando de acordo com a resposta que é individual de cada um. Eu posso ter uma mulher de 25 anos em fase ativa, menstruando, ovulando, que ela vai ter uma demanda de ferro maior. Eu vou ter uma pessoa de 45, 50, que não ovula mais, que não está menstruando, vai ter uma demanda de ferro menor, e o multivitamínico vai atender a ela, mas não vai atender a outra, entende? Então, você precisa trabalhar isso. Normalmente, as vitaminas A, E e K eu consigo bem numa formulação de multivitamínico. Cálcio, se você alinhar a alimentação bem, a não ser que seja uma pessoa que curse com hiperparatiroidismo, aí você vai dar um reforço no cálcio extra. Tem muitas apresentações de cálcio mastigável, aí você tem que ver a forma de apresentação do cálcio, porque o carbonato de cálcio para um paciente bariátrico é uma dificuldade na absorção. Como eu falei para você, a B12 tem que ser metilcobalamina. Então, tem alguns desenhos, pessoal. Quando a gente sugere alguns suplementos para vocês, não é porque a gente é mal, a gente escolhe o mais caro, quer acabar com a vida de vocês, não é isso. É porque existe uma demanda, uma necessidade de você atingir essa recomendação. E a gente precisa atingir isso, né? Então, por essa razão, a gente tem a preferência na indicação de 2 ou 3 produtos com mais frequência. Isso a maioria dos grupos tem a mesma conduta, né? Aí, eventualmente, um paciente seu aparece e fala assim, eu vou usar um determinado tipo de suplemento que eu vi na farmácia. Pode ser que ele não te atenda, porque ele não é específico para o paciente bariátrico. Então, o que acontece? O primeiro ano é mandatório todo mundo fazer suplementação. Você tem que ajustar essa suplementação ao exame e à sua sintomatologia. Não adianta, pessoal, olhar valor de referência, está normal. Não vou na nutricionista, vou no cirurgião, ele vai olhar meus exames, está tudo bem. Não precisa da nutricionista, porque eu tenho que pagar consulta, ela não tem meu plano, vou gastar dinheiro, vai prescrever aquele suplemento. Não, tô ótimo, aí não vai. Aí o que acontece? Acaba que o cirurgião não é o objetivo dele, a função dele ali ficar revendo isso, ele tem outros objetivos, eles até opinam, ajudam, mas não é o foco dele, né? Não é o foco dele. Então a gente precisa ajustar alimento, suplemento,
cardápio, aceitação, porque eu preciso saber a quantidade que ele está conseguindo ingerir, se ele está tolerando bem, se ele vem se alimentando com periodicidade. Tudo isso influencia até no que eu vou prescrever de suplementação, mais ou menos para um ou para outro, né? As mulheres que menstruam muito, você sabe, Antônia, a gente indica a suspensão da menstruação, né? Tem que ver também o tipo de contraceptivo que vai ser prescrito por questões de absorção. Alguém tinha citado se a questão de medicamentos se influencia. Sim, alguns influenciam, né? Cabelo, de novo, vou falar do cabelo, pessoal. A gente vai ter que falar do cabelo. A gente vai ter que falar do cabelo. Não tem jeito. Daqui a pouco. E aí o que acontece? Na medida em que eu uso vitaminas do complexo B, também a maioria você consegue atingir com um polivitamínico, folato também. A gente reserva, então, casos à parte para suplementação extra, digamos assim, ferro, vitamina D, cálcio, B12. Eu acho que esses são os principais. A grande maioria você atinge com um polivitamínico que seja indicado para o bariátrico. Show. Legal. Beleza. Aí a pessoa fala assim, mas eu estou tomando a vitamina que a doutora Andréia me deu. Eu estou fazendo a vitamina D, mas meu cabelo cai, o cabelo cai. Unha, o que mais? Porque, na verdade, quando você tem um emagrecimento e o emagrecimento acelerado, você mobiliza mais proteína, né? Além de você ter uma sarcopenia importante, porque os pacientes bariátricos perdem muita massa magra, eles têm alterações na função e no bulbo mesmo capilar. Então, você tem uma tendência maior à queda de cabelo. E como que eu corrijo isso? Além de você ter alguns minerais que são muito importantes, como a gente usa a sílica, que é muito importante. A gente usa também a biotina, que é um micronutriente, é uma vitamina, né? A gente fala micronutriente quando a gente inclui vitamina mineral, que também é muito importante para a suplementação. O ferro, para quem tem tendência à anemia, você vai ter mais queda de cabelo. Você vai associar a cisteína, que é um aminoácido também. Pode utilizar colágeno? Sim. Existem alguns trabalhos agora bem consistentes, pessoal, com relação ao verisol. Isso hoje foi até uma discussão num grupo de nutricionistas, ela ficou de trazer para a gente uma apresentação de um congresso. Antigamente o colágeno era muito mal visto, né? Tipo, eu como proteína, já tenho colágeno, então não preciso acrescentar colágeno. Mas hoje, oi Diego, querido, e hoje a gente tem algumas pessoas alguns trabalhos bem consistentes com relação ao uso do colágeno hidrolisado, mas principalmente do verisol. Depois, se vocês quiserem desdobrar isso sobre verisol, mas não adianta eu tomar verisol, fazer meus micronutrientes direitinho, se eu tiver anemia, se eu tiver alterações de tireoide, porque tem alguns pacientes que tendem a hipotiroidismo, e a questão das alterações do TSH levam também a mais queda de cabelo, e mais. O que é o carro-chefe também para correção da queda de cabelo e unha é proteína. Não adianta tomar vitamina e não tomar proteína. Eu só faço essa pergunta. Eu tenho grupos que postam cabelo caindo, que pegam os tufos e põem, faz aquele melodrama, né? Aquela novela mexicana. Aí vai aquela coisa toda, aí eu olho, eu fico olhando para gente, o que está acontecendo? Aí vou conversar com a pessoa, porque o pessoal só fala do efeito. Ninguém fala da causa. O efeito é a queda de cabelo, que a cirurgia leva a queda de cabelo e tal. E aí o que acontece? Quando você vai conversar com essa pessoa, que eu chamo no privado, né, Antônio? Vamos no privado? Com certeza. Né? Vamos lá. Aí eu vejo que é uma pessoa que não tem feito o acompanhamento sistematizado, como a gente falou. Esse acompanhamento, pessoal, no primeiro ano acontece a cada 2 ou 3 meses, dependendo da situação. Então, você tem aí programado anualmente essas consultas. A pessoa usa o multivitamínico de forma irregular. Não é o multivitamínico ideal do que a gente indica, considerando as peculiaridades da cirurgia. E não usa proteína nunca. Proteína zero. Aí gente, complica. se não tiver proteína, o cabelo e a unha não vão melhorar. Para vocês terem uma ideia, vários trabalhos mostram que a ingestão de um paciente bariátrico é inferior a 50 gramas dia de proteína. 50, 60. Como que você vai corrigir isso? Como? Então, você não consegue, você precisa usar um módulo proteico. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, um paciente bariátrico ele tem que ingerir, em média, 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso, tá? Vamos supor que a pessoa pese 90 quilos, vou arredondar para 90, 1 grama vai dar, no mínimo, 90 gramas de proteína no tamanho. No mínimo. Claro. Aí você começa, eu dou para eles a tabelinha da proteína, para eles verem, né? Um iogurte tem, sei lá, 4, 5 gramas, iogurte normal, não daqueles hiperproteicos, que é diferente.
Eu tenho, às vezes, uma carne que tem também 7 gramas, dependendo da porção. Eu tenho lá um copo de leite, 5, aí você vai. Aí você vê que no final do dia, para ele ingerir 90 gramas de proteína, é praticamente impossível, porque, na verdade, ele não consegue aquela quantidade de alimento. Então, a gente utiliza os suplementos à base de whey. Você tem vários suplementos no mercado hoje para o paciente bariátrico ou não bariátrico, na verdade são suplementos à base de whey. Eu digo para o paciente bariátrico, para o público bariátrico, porque eu já testei alguns que eu percebo que tem melhor aceitação. Então, isso ajuda muito. Eu estava conversando hoje com um paciente meu que ele foi atleta, hoje ele nem está focado muito nisso. Mas como ele já malhou muito, o pessoal que já malha, Antônio, não importa. Se tu der whey com sabor, sem sabor, bom, ruim, ele tá falando, a gente vai tomar, porque a gente tem que tomar. Ponto. Claro. O paciente operado não, porque isso não fazia parte da rotina dele. Ele não tinha o hábito de consumo. Ele tem algumas intolerâncias em relação à proteína, de gases, na verdade, de desconforto, digestibilidade. Não há uma substituição do alimento por um suplemento. Você precisa, na verdade, comer a comida e acrescentar o suplemento, porque o paciente bariátrico tem uma demanda maior do que um indivíduo normal. Então, por exemplo, para o paciente bariátrico, eu falo em suplementar, porque a situação clínica dele exige, num determinado momento, suplementação. No meu caso e do Antônio, nós comemos, fazemos nossa refeição e tal. Mas aí eu e o Antônio foi lá no meu consultório, eu percebi que o Antônio não toma bem o café da manhã, porque ele sai correndo de manhã, ele almoça na rua, ele fala, André, eu estou na rua no lanche. Tudo bem, André, vou melhorar o jantar, vou conseguir melhorar para você 3 refeições ao dia, mas vão ter 2 que vão furar, porque eu não vou conseguir. O que eu preciso fazer para o Antônio? Complementar. É diferente de suplementar. Entende? O suplemento é quando você dá além, porque, na verdade, você tem naquela condição uma necessidade a mais, que é o caso da cirurgia. O complemento acontece comigo e com o Antônio, se por alguma razão a gente não estiver se alimentando de maneira regular. Então, nós vamos precisar complementar. Eu tomo algumas vitaminas. Eu tomo vitamina D, eu tenho, às vezes, uma dificuldade para ingestão de proteína, assim, de carnes, e às vezes eu suplemento com ferro, porque ainda tem as perdas do mês em relação à menstruação. Também a ferritina, às vezes, abaixa muito. Outra coisa, pessoal, ferritina baixa, olha o Probari, vou falar do Probari. A ferritina baixa também é um fator de risco para que você tenha mais queda de cabelo, anemia, né? Então, a gente precisa acertar essas situações. E isso são coisas que vão sendo avaliadas nas consultas. São muitos fatores que a gente precisa conversar. Colágeno após a cirurgia, não é que você precise. Você pode usar um suplemento proteico, que tem alguns suplementos que até já tem colágeno na sua composição, alguns tipos de whey protein já agregam aí o colágeno, outros não. Então, no caso de uma cirurgia plástica ou de uma situação em particular que a gente achar interessante, a gente pode sim colocar o colágeno, porque hoje eu já tenho trabalhos que me respaldam quanto ao uso do colágeno. Há um tempo atrás era muito questionável ainda. Hoje em dia não. Eu parei hoje para conversar com uma amiga, eu já li alguns artigos, mas tem chegado algumas coisas novas muito interessantes que eu vou me permitir parar com um pouco mais cuidado para analisar e verificar dentro do contexto da bariátrica o que a gente pode agregar. Porque também, Antônio, tem 2 questões aí que a gente precisa esclarecer. É necessário fazer o suplemento. Tem um curso de suplementação para fazer. Tem alguns autores que falam muito da questão da utilização do suplemento, que a maioria dos pacientes abandona com o tempo. Então, você tem um período assim do primeiro ano que a maioria faz bem. Alguns trabalhos falam em 6 meses, depois as pessoas param, que acham que estão bem. E aí, o que acontece? Até 5 anos depois da cirurgia, vê bem, pessoal, até 5 anos você tem histórico de carência de ferro, B12, cálcio, vitamina D. Por quanto tempo, Letícia? O tempo que for necessário a suplementação. No primeiro ano é mandatório. A partir do segundo ano, você vai acompanhando. Pode ser que seu paciente comendo uma quantidade maior, porque o bariátrico tende, com o tempo, a aumentar a quantidade. Se ele tiver dentro da sua percepção, na sua anamnese, uma ingestão satisfatória, quali quantitativamente, porque a gente tem que avaliar os 2.
Porque a gente sabe que tem pacientes que às vezes se alimentam mal ainda, né? A gente precisa fazer um trabalho de orientação sobre isso, um trabalho árduo. Então, eu sempre falo, a cirurgia não exclui a educação nutricional. A gente precisa fazer sempre educação. E aí você vai avaliar qual e quantitativamente a dieta e você vai ver, olha, geralmente você vai precisar suplementar. Não tem como o paciente bariátrico nunca mais precisar de nada. Porque esses grandes grupos de B12, como eu falei, ferro, cálcio e vitamina D, eles vão ficar ali oscilando muito. Então, a gente precisa sempre recompor, tá? Umas vezes também tem pessoas que passam um longo período da vida aí necessitando de uma complementação, sempre de uma vitamina ou de outra, independente da alimentação, né? Independente da cirurgia também, né? Sim, o que a gente observa é que no sleeve o risco de carência é menor a médio e longo prazo. Não que não aconteça, aconteça. É claro que o bypass, pelos desdobramentos, você tem aí uma frequência de carências maiores. Isso é identificado não só pelo exame, isso é identificado também pela sintomatologia que ele te refere. A gente tem uma pessoa incrível que é da sociedade, que ela hoje coordena as coisas, que é a doutora Silvia, é uma grande amiga, e ela sempre fala sobre isso. Nas aulas que ela dá de anemia, nas aulas que ela fala de B12, ela fala, os trabalhos mostram que mesmo que um paciente bariátrico tenha, vamos supor, a B12 de 500 ou 400, dentro do valor considerado normal da B12, que é 180, eu acho que é 700. Enfim, se ele fica ali na média de 200, 450, entre aspas, está normal. 200 até mais para baixo. Vamos supor que ele tem 450. Teoricamente, ele fala, tô bem. Só que os trabalhos mostram que quando a B12 não está no limiar de 700, ele pode ter sintoma. Lapso de memória, o pessoal vai se identificar aí, formigamento, cansaço nas pernas, déficit de atenção, esquecimentos. Então, entendem que independe só do valor de referência normal. Eu tenho algumas peculiaridades que são inerentes à cirurgia. Agora, eu tenho muito paciente que fala para mim assim, Antônio, poxa, doutora Andréia, eu antes de operar, eu não tinha comorbidade, você sabe disso, tem pacientes com e sem comorbidade. Eu já atendi pacientes com IMC de 45 sem comorbidade. Como é que pode, André? Não tinha. Não tinha resistência à insulina, não. Esteatose, não. Aí eu atendi um com 35, que era mais metabólico, que tinha esteatose, resistência periférica à insulina, hipertensão. Isso é muito variável. É claro que a gravidade do IMC tende a elevar o risco de complicações, sem dúvida. De inflamação, sem dúvida. Mas não significa que naquele momento ele tem alguma alteração ali que me chame a atenção para aquela etapa que ele estaria passando. Então, é importante que a gente analise isso sob a ótica do risco, sob a ótica do que você vai prescrever, sobre aquilo que você acha importante pontuar, para que você faça esse ajuste, porque esses sintomas às vezes vêm de maneiras sutis e as pessoas não percebem. E como eu digo, um homem que tem a ferritina alta, eu já vi mulheres também com esteatose significativa, tinha hiperferritinemia e carência de ferro. Então, a ferritina, por exemplo, já falou, não é um bom marcador para o paciente obeso, para o paciente bariátrico. A gente tem outros marcadores para avaliar a carência, né? Que é importante. Até eu tinha notado que a epsitina aumenta muito, né, no paciente obeso, e ela é um fator de risco porque ela aumenta a excreção de ferro. Então, por isso também, os pacientes têm essa tendência maior à anemia, né? Não, isso aí. Eu sou operado há 13 anos, até hoje, vitaminas. Isso aí, Viviane. Agora, o que eu ia falar é o seguinte, às vezes tem pacientes que não têm comorbidade. Aí, vamos supor, Antônio, ele não tem um custo com medicamento, concorda? Vamos supor que ele usa um remedinho para pressão lá, baratinho e tal. Ok. Cara, ele sai da cirurgia usando um monte de suplemento. Qual é a percepção dele? Eu não gastava nada, agora eu estou gastando. A cirurgia me onerou. Entendi. Porque eu mesmo... Entende? Na visão dele... Mas, pessoal, isso é algo que você troca uma coisa pela outra, porque a obesidade, mesmo que você não tenha comorbidade, a obesidade ela cobra o seu preço a médio e longo prazo, ela vai cobrar o seu preço. Isso é algo que a gente precisa estar atento, né? Aquele paciente que, ao contrário, usa muita medicação, já tem um custo altíssimo, o custo dele mesmo com o suplemento diminui. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque hoje, custo é algo que a gente tem que considerar na prescrição. É algo que precisa ser conversado com o paciente. A gente realmente tem que dar opções para esse paciente.
de aquisição de determinados suplementos. Eu tenho 2, 3x lá que eu acho os melhores, mas se ele não puder e falar para o doutor André, não tem como comprar isso, eu tenho que dar opção. Eu preciso dar opção. Para que ele entenda, né? Com certeza. Doutora... Quanto tempo a gente tem, Antônio? Que eu falo muito. Exatamente. Nosso tempo está se esgotando, a gente tem 1 minuto aqui, pouquinho, bem pouquinho mesmo, 1 minuto e 10. Então, eu queria te agradecer. Eu acho que você tem que falar um pouquinho do Probari aí. É Probari? É isso? Ah, não. O Centro Probari é um grupo de nutricionistas que eu tenho, Sim. que a gente trabalha. Tem uma página incrível, se vocês quiserem dar uma olhada. A gente agrega muito valor ali. Queria agradecer a você, a Real, a todo mundo. E eu estou disponível para sempre que vocês precisarem contribuir aqui com vocês, Antônio. Aprendi muito, doutora. Foi incrível. É um tá vendo? Você tem que dar mais atenção a mim do que ao Fernando. Você dá muita atenção ao Fernando. Você tem que dar mais atenção a mim. Doutor Fernando Valente. Isso aí. Fernandinho também. Leônidas. Todos eles. Isso aí. O Fernando Domingos, Fernando Valente, todos eles. A equipe de anestesistas, todos eles, né? Eles são Antônio, demais. foi um prazer. Um braço grande para você. O que precisar, a gente está aqui.